No vídeo anterior, ficamos sabendo que somente 5% dos casos de câncer se devem a mutações genéticas que são passadas de pais para filhos. Hoje vamos conhecer outras causas de câncer, em especial de leucemia. Olá! Que bom te encontrar no canal Guia para Sobreviver ao Câncer. Se é sua primeira vez, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo da série Primeiros Passos. Quando a rotina da vida comum muda de repente para a rotina hospitalar, e se nunca tivemos casos prévios na família, é normal a pergunta como a doença começou, ou por que estamos passando por isso. Pessoas religiosas poderiam pensar, seria algum castigo? Alguém teria culpa? O que aconteceu para merecermos isso? São reflexões que requerem certamente aprendizado para interpretar o propósito da sua jornada. E esse diálogo íntimo que você terá com o infinito é algo que todos temos de passar. Para esse encontro, é inevitável a retrospectiva do caminho que percorremos até aqui, porque é o nosso livre-arbítrio de onde e como viver que tem como consequência 95% dos casos de câncer. Imagine pegar leucemia por uma relação íntima ou ao tomar leite materno. É possível pelo vírus HTLV1, por exemplo. Agora vejamos como nosso corpo enfrenta as ameaças do ambiente onde vivemos. Repare nas células brancas que patrulham a nossa corrente sanguínea. Existem muitos tipos de vírus que podem invadir o nosso corpo e causar câncer. Agora vamos observar este caso. O primeiro alvo é uma célula de defesa chamada linfócito CD4, ou linfócito T auxiliador. Os vírus grudam nele, infectando-o de tal forma que ele é destruído no processo. E então os vírus seguem para o próximo alvo. A presença de mais vírus circulando no sangue chama a atenção de outra célula de defesa, os macrófagos. O macrófago é criado a partir da evolução do monócito, um processo chamado monocitopoiese. Eles então capturam e comem os vírus, digerindo-os por fagocitose. E quando fazem isso, quebram os vírus em partes menores, o que facilita a sua análise, aprendendo sobre o inimigo. E então eles contam para a célula T auxiliadora, o CD4, o segredo do ataque do vírus invasor, e o linfócito se ativa, entrando em alerta contra o vírus. Agora, é preciso que todas as células de defesa saibam que há uma batalha em curso. Então o linfócito T CD4 manda um comunicado de "Esse é o inimigo" para o linfócito B, e o linfócito B fica ativo contra ele também. O próximo a ser recrutado pelo linfócito auxiliador CD4 é o linfócito CD8, também conhecido como linfócito citotóxico. Ele é ativado a partir de um antígeno que era parte do vírus original. Então ele sai da corrente sanguínea à procura das células infectadas pelo vírus. Como veremos mais à frente nesse vídeo, os linfócitos reconhecem as células anormais e as destroem, preservando as células saudáveis. Enquanto isso, os linfócitos B vão até glânglios linfáticos buscar anticorpos. Os anticorpos vão para a corrente sanguínea e também têm a capacidade de atacar somente os vírus. Repare que os anticorpos têm um formato parecido com a letra Y, também conhecidos como imunoglobulina. Eles identificam e se aderem à superfície das células anormais e sinalizam para os macrófagos eliminá-las mais facilmente. É assim que ficamos saudáveis. Vejamos agora, através da célula glóbulo branco, NK, como funciona a identificação dos invasores. Ela vai até a célula normal e verifica suas credenciais. A primeira é um receptor que evita que a célula NK mate a célula normal e é conhecido como KIR. Dentro da célula, MHC1 é o nome do crachá. O segundo receptor é um ativador de morte celular. Como KIR reconheceu o complexo de histocompatibilidade 1, então a célula está segura e fica ambígua à molécula da NK. Agora a célula NK se encontra com outra célula com vírus ou câncer. E essa anormalidade gera ausência do crachá MHC1. E se a célula não tem credencial para ficar, ela será exterminada. Para isso ela é envenenada por várias substâncias. E a célula NK ainda libera TNF-alfa, a comunicação para ativar o linfócito CD8. Porém, maus hábitos como fumar e consumir álcool atrapalham as comunicações entre as células brancas. Ou seja, a defesa do nosso corpo não vai se organizar contra as ameaças. Sem as mensagens de ativação dos linfócitos, as células de defesa estão muito vulneráveis.
E os vírus e outros invasores conseguem modificar geneticamente muito mais células, o que faz o sistema imune perder a batalha por ter um exército menor. E sem um sistema imune eficaz, o corpo fica vulnerável a mais ameaças além dos vírus, como bactérias, fungos, protozoários e até pólen. Esse último não causa câncer, porém pode provocar alergia. É por isso que somente flores artificiais podem ser dadas aos pacientes sob tratamento. E mesmo após a terapia, o paciente precisa evitar as armadilhas ocultas nos ambientes. Uma armadilha famosa que você talvez não conheça é a maldição do faraó. Aqui está uma história real. A ex-paciente de linfoma de Hodgkin, Chariel, e seu marido, Gary Manson, resolveram vivenciar uma excursão ao Egito. Chariel tocou a tinta das paredes da tumba de Tut. Ela não imaginava que este toque seria a causa de sua morte. 3 semanas depois, já nos Estados Unidos, Chariel se sentiu mal e teve que se hospitalizar. A maldição do faraó fazia mais uma vítima além dos casos já muito conhecidos de trabalhadores em arqueologia. Um professor de egiptologia da Universidade da Pensilvânia, David Silverman, traduziu muitas das maldições dos faraós das paredes das tumbas. Segundo Silverman, a maldição de Rezi era uma interdição a qualquer um que entrasse na tumba e que tivesse comido algum alimento proibido, como carne de porco ou peixe, ou algo impuro ligado à sua alma, como cometer atos libidinosos. Isso não parece combinar com um casal romântico, onde a relação monogâmica funciona bem como proteção aos vírus HTLV1 que já falamos, ou outros como KSHV, HHV8, EBV, HHV4, HPV e até o HIV. Silverman então investigou o caso da paciente. Para isso, ele voltou ao Egito e confirmou que ela não era a primeira vítima da maldição. Em 1923, 2 homens morreram de morte súbita ao entrarem na tumba do rei Tut. O que os médicos anunciaram na época para justificar as 2 mortes foi uma terrível febre. Já os jornais publicaram como a maldição de Tutankhamon. Silverman então observou a parede da tumba. Estava descascada, com tintas azuis e vermelhas. Ali estavam fungos marrons, que se alimentaram da umidade da tinta e do gesso logo após a câmara ter sido lacrada pelos antigos egípcios. O fungo era o Aspergillus niger, que na tumba cálida e úmida prosperou e viveu durante 3.000 anos. Os pulmões de Cherry foram ótimos hospedeiros para o fungo Aspergillus, pois ela havia chegado ao Egito depois de um tratamento de um câncer e seu sistema imunológico estava debilitado. E quanto a nós? Será que se ficarmos longe das expedições arqueológicas estaremos mais seguros? Por aqui, o Aspergillus está no mofo das casas onde suas colônias pretas podem ser confundidas com as de Stachybotrys, cujas espécies são também chamadas de bolor negro. O bolor pode estar no milho, amendoim, castanhas, cebolas, pão e muitos outros alimentos. É justo que o rei Tut seja convidado para entrar em nossas casas para ver o bolor, já que entramos na tumba dele. Ei, Tut, não come o pão. Ele não tem bolor porque na composição tem álcool suficiente para um motorista reprovar no teste do bafômetro. Tut, não use a torneira. Os encanamentos nas cidades possuem o fungo Fusarium. Ele contamina pacientes em unidades de transplante de medula óssea, TMO, através da água. Ele mata 7 em cada 10 pacientes. Não olhe para cima, Tut. A chuva forte fez o gesso do teto ceder. E tem uma gota que passou pelo telhado de amianto que vai cair em você. O amianto causa câncer uns. Volta, Tut. Essa chuva tem resíduos de poluição. O resultado de 2 anos de coleta e análise e mostrou a presença de 14 tipos de agrotóxicos. Destes, 2 são proibidos no Brasil. O fungicida carbendazim e o inseticida carbofurano. Tut, você e o frentista estão inalando o benzeno da gasolina. O benzeno está em diversos produtos, mas quem trabalha com derivados de petróleo tem muito mais chance de ter leucemia. O benzeno é um composto químico que desde 1982 é reconhecido como cancerígeno pela International Agency for Research on Cancer, IARC, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com a Rede de Vigilância Ativa no Brasil, os seguintes grupos de trabalhadores correm mais risco: químicos, assistentes de laboratório, frentistas, operadores de máquinas e mecânicos, trabalhadores de instalações de processos químicos, controladores de instalação de processamento de produtos químicos, trabalhadores de refinaria e da indústria química, funcionários na produção de borracha, de calçados e operadores de máquinas de lavar, tingir e passar. Tut, você dirigiu até a praia, tirou um tempo para descansar, tá até passando protetor solar na garota? Você sabe por que ela te pediu para fazer isso? É porque ela não quer ter câncer de pele provocado pela radiação UVB que vem do sol.
Talvez ela também queira evitar o câncer de mama e de colo de útero. Para isso, ela tem de ser mãe antes dos 40 anos. Tut, você vai fugir a nado para o alto mar? E a moça? Sim, o Tut fugiu de novo. Melhor sorte da próxima vez, moça. De tanto desespero, Tut nadou rápido por todo o oceano. Onde será que ele foi parar? Ah, não. Tut, você está na ilha de Mururoa, onde os franceses fizeram testes de armas nucleares. Você ainda não sabe, mas dentro do núcleo de suas células há uma biblioteca de cromossomos. Em lugar de livros, cada cromossomo é formado por enormes fios enrolados. Dentro dos fios, temos 2 fitas espiraladas, alinhadas e que têm dados complementares. Esse é o nosso DNA. Vamos esticar as fitas para ver o que acontece quando a luz ultravioleta do Sol chega. Essa luz invisível derrete as bases de uma das fitas. Já a radiação ionizante do tipo raios gama ou raios X é muito pior. Ela consegue destruir as 2 fitas e romper o DNA. E assim a receita de como duplicar a célula se perde, dando origem ao tumor. Então, Tut, na praia onde você está não tem jeito nem com protetor solar. Vamos lembrar de você com carinho, amigo Tut. Você nos ensinou hoje que somos nós que cuidamos do nosso ambiente. Sempre podemos escolher por uma vida saudável em meio ao ar puro, praticando atividades físicas como caminhadas, escolhendo melhor os produtos que consumimos e, claro, buscando uma existência sem estresse com propósito. Opa, alguém acabou de se inscrever no canal. É o Tut. A explosão mandou ele para Marte. Espere um pouco. Este pote suporta aquecimento no micro-ondas?